vida se transformará. Clame o nome de Jesus, vitória nas batalhas terás. Todo joelho se dobra diante desse nome santo. Toda língua confessa, Jesus é o Senhor. Quem não dirá, quem não se renderá a esse nome santo, a esse nome maravilhoso. Jesus, 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 nome que está acima de todo nome. Jesus, 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 nome maravilhoso é o nome de Jesus. Adoramos, bendizemos, declaramos Jesus é o Senhor. Adoramos, bendizemos, declaramos Jesus é o Senhor. Adoramos, bendizemos, declaramos Jesus é o Senhor. E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que vocês estão assistindo este evangelho, mas vocês são muito bem-vindos e bem-vindas. Sintam-se abraçadas, abraçados, em nome do Cristo Jesus. Nós começamos agora o nosso Evangelho no Lar. Lembrando que esta semana o Evangelho está sendo gravado, numa versão também reduzida, em virtude de eu estar em curso no horário habitual dos nossos encontros, tá bom? Mas aí para a semana que vem as coisas já retornam aí para nossa rotina aí, né? Então eu queria dizer para vocês que é uma alegria assim muito grande ter vocês aqui comigo. E hoje a proposta, como fizemos ontem a leitura do prefácio do Vinha de Luz, é realizarmos uma leitura do prefácio de Pão Nosso, também feito pelo próprio Emmanuel, que é o seu autor, né? É um prefácio muito bonito, é um texto bem interessante, vale uma leitura e uma reflexão acerca daquilo que ele nos escreve, né? Então vamos lá, né? O prefácio é o primeiro texto do Pão Nosso. Inclusive ele antecede o texto de número 1, né? Ele não tem um número, mas ele tem um título. O título é No Serviço Cristão, e começa com um trechinho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que vai dizer o seguinte: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Repetindo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e vai nos dizer Emmanuel acerca deste trecho. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina desse modo limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são a dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes
transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em favor da espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é agradável nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a ascensão do bem. Para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Bom, gente, esse texto de Emmanuel, cujo título é No Serviço Cristão, vem nos destacar mais uma vez, né, para vocês que já estão acompanhando o Evangelho há um tempo, sabem que Emmanuel toca muito nesse tema do serviço, do trabalho, né, de nos colocarmos em movimento em prol do bem maior da humanidade, né, trabalhar no sentido de servir, né, e isso também, claro, pode acontecer nas atividades profissionais que realizamos, mas não está circunscrito apenas a elas. O serviço é toda atividade nobre, dignificante, que eleva, que promove, né, que faz com que conquistemos a nossa iluminação e que todos podemos realizar, né? E Emmanuel vem nos dizer isso na leitura de hoje. E ele começa fazendo uma reflexão e até, de certa forma, uma autocrítica também em relação a ele mesmo e em relação ao espiritismo ou ao movimento espírita, né, ou como ele é visto no mundo, não só pelas outras pessoas que não professam essa crença, lembrando que Emmanuel está engajado, né, na questão do espiritismo, só para aqueles que não são espíritas entenderem, né, mas todos são bem-vindos a este evangelho, o que importa é a palavra do Cristo, são as reflexões, né. Não só com relação às outras pessoas que olham o espiritismo de fora, mas também como ele é vivido e sentido, ou como ele não é vivido e não é sentido por parte daqueles que se dizem espíritas, né? E ele começa dizendo que não falta quem veja no espiritismo mero campo de experimentação fenomênica. Então aqui é como aquela criança, aquele grupo de crianças ali que se reuniam na escola para fazer a brincadeira do compasso, a brincadeira do copo, para fazer perguntas e ver se o copo mexe, né? Enfim, essas coisas. Fazer experimentações com o mundo espiritual. Mera diversão, mera curiosidade, mero entretenimento. E há muitas pessoas que enxergam o espiritismo desta forma, ou quando pensam em espiritismo, creem que seja algo dessa espécie, né?
E muitos aprendizes também do Espiritismo, da Consoladora Doutrina, limitam-se às investigações de laboratório, né? Ou seja, limitam-se apenas a pesquisar os fenômenos, né? Os fenômenos mediúnicos, os fenômenos anímicos, ou se limitam a discussões filosóficas, né? Quem sabe mais, né? Porque o segundo Paulo de Tarso, segundo o Espírito tal, segundo Santo Agostinho, né? E fica naquela elucubração mental sem fim e que não produz frutos, né? E Emmanuel nos diz que é imperioso reconhecer que existem muitas categorias de homens, encarnados e desencarnados, né? Independente se tem ou não um corpo físico. E dentre esses tipos, nós temos as entidades, né, encarnadas e desencarnadas, discutidoras, levianas, rebeldes, inconstantes, né, que não mantêm uma constância e que transitam em toda parte, né? E que os problemas, as incógnitas, surgem nos dois planos. Por que Emmanuel está nos trazendo essa informação? Porque é aquilo que o apóstolo João nos vem dizer no seu evangelho, que não devemos confiar em todos os espíritos. Ah, porque um espírito falou, porque o médium fulano de tal falou, nós temos que usar sempre o crivo da razão, né? Lembrando que a doutrina espírita, ela é uma releitura do cristianismo, né? Na doutrina espírita diz-se que o espiritismo é o cristianismo redivivo, portanto não há espiritismo sem o Cristo, né? O centro da doutrina espírita não são os fenômenos, não são as discussões filosóficas, mas é a transformação moral, espiritual do ser humano. Ou seja, é o Cristo que está no centro, é Jesus, né? A questão de desenvolvermos a fraternidade, a capacidade de perdoar, a capacidade de amar incondicionalmente, de irmos expandindo esse amor, né? De não fazermos acepção de pessoas, nesse sentido. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, portanto espíritos, pugnam pelo espiritismo com Jesus, né? Ou seja, e não apenas uma mera ciência, né, fenomênica, ou não apenas mais uma escola filosófica. Convertendo-nos o intercâmbio em favor da espiritualidade santificante, né? Quantas pessoas não vão procurar médiuns, entidades, porque querem saber seu futuro, se devem investir, se devem terminar. Aí nós vemos aquelas placas por aí, amarração do amor, traga o seu amor de volta em não sei quantos dias, etc, 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 né? E tudo isso é exatamente o oposto daquilo que Emmanuel nos diz, né? Não é um intercâmbio em favor da espiritualidade santificante, porque nos escraviza, nos coloca em dependência da ação dos espíritos. E esquecemos que somos tão capazes e tão poderosos quanto eles, né? Bastando que haja para isso a nossa vontade de realizar, né? Então, cabem a nós determinadas tarefas, determinadas ações, determinadas atitudes, porque são concernentes, né? Estão ali no cerne da nossa vida, da nossa existência, intimamente ligados a nós. Então, nós não podemos terceirizar isso para o espírito, né? Da mesma forma, quando nos vemos ali presa de um fenômeno obsessivo, né? Não podemos também culpar o espírito que o está realizando, né, que nos estaria supostamente obsediando, né, porque houve o oferecimento da sintonia por nossa parte, né. É como Emmanuel diz, entidades discutidoras, levianas, rebeldes, inconstantes, né, há tantas categorias de homens desencarnados, como há de encarnados também. E Emmanuel diz aqui, ele faz assim uma confissão pessoal, né? Ele diz: acreditamos que não se deve atacar outro círculo da vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Então, se nós estamos no círculo terrestre, na dimensão terrestre, nós precisamos desenvolver o interesse em melhorar a nossa personalidade,
né, em nos conhecermos, em nos tornarmos mais fraternos, mais altivos do ponto de vista espiritual, né? E sem que, aliás, não haja esse interesse, esse comprometimento nosso para conosco mesmo, por que queremos fazer investigações a respeito de dimensões, né, alheias à nossa percepção? Se mal damos conta de viver muitas vezes a experiência terrestre como se deve, né? Ou seja, o intercâmbio pelo intercâmbio, pela mera curiosidade, né? Porque é fantástico, porque é maravilhoso, porque impressiona, né, os sentidos, enfim. E ele diz que não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem, né? Ah, eu quero aprender como é que eu posso hipnotizar alguém, como é que eu posso fazer um trabalho, né? Tudo bem que isso não é espiritismo, com Jesus pelo menos, né? Para que alguém faça aquilo que eu quero, ou seja, volte comigo, né, restabeleça os laços afetivos, ou sucumba à minha vontade neste ou naquele sentido, né? Eis porque para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. Então, acreditar na imortalidade do espírito, na sobrevivência do espírito à morte do corpo físico, não é espiritismo. O espiritismo não está circunscrito somente a isso, é muito mais, né? É clima de serviço e edificação. Emmanuel dá um depoimento pessoal, mas com todo amor, com todo carinho, com toda educação, né, de sua parte, como um espírito já muito experiente que é, né? Eis porque para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver. Quer dizer, assim pensamos nós que já estamos com o coração aberto, que já estamos com o coração acordado para a responsabilidade de viver. Ou seja, o Emmanuel não compra essa ideia. Isso quer dizer que constantemente ele deve se investigar para procurar se conhecer, para procurar, será que eu poderia ter feito diferente? Será que eu posso fazer melhor, né? Então, na verdade, ele não está se colocando, olha, gente, sigam ou acreditem em tudo que eu digo, porque eu sou tal, né? Eu já cheguei lá, eu sou espírito de luz. Muito pelo contrário, né? Ele está dizendo, nós que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, né? Então, nós que já supomos, espiritismo não é mera convicção de imortalidade, é serviço, é clima de serviço e edificação, né? É oportunidade, é ensejo de trabalho e de construção interior, de construção para o bem maior da humanidade, né? Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Ah, acreditamos, ok, mas como estamos vivendo a nossa vida? Vivemos a nossa vida como se nunca fôssemos desencarnar, como se nunca fôssemos abandonar o corpo, né? Nos apegando a tudo, a todos, a todas as situações, aos bens materiais, aquilo que eu suponho que me define, os meus títulos, as minhas amizades, né? O meu suposto poder ou influência no meio em que estou, ou procuro me recolher de quando em quando para meditar acerca dessas questões tão importantes, né? E que dizem respeito a cada um de nós, independente de crença, independente de religião, né? E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo, né? Então, mais uma vez, é um espiritismo com Jesus, alicerçado no Evangelho, né? Em O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta, né? Quem teria sido o espírito mais evoluído que já passou pelo orbe terrestre? E a resposta é de uma palavra só: Jesus. E ainda nos dizem os espíritos, né, na referida obra, ele é o vosso guia e modelo, né? Na sequência, nós temos aqui
Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Ou seja, refazer a rota, fazer uma conversão de rota de vida, né? Nos renovar mentalmente, renovar as nossas ideias, as nossas esperanças, purificar, apaziguar, limpar o nosso coração. Porque com Cristo somos convidados a aprender a perdoar, a compreender, né? A caminhar mais um passo, a oferecer a outra face, enfim, a amar, né, como ele nos amou. Nem tudo o que é admirável é divino. É admirável, nos prendemos a isso, mas não é divino, nem tudo, né, que é admirável é divino. Nem tudo que é grande é respeitável, né? Nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. E o problema não é apenas o de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Então, sem autotransformação, a nossa religiosidade ela perde todo sentido, né? E sem falar em espiritualidade, que vai além da questão religiosa, né? Não está ligada necessariamente a uma religião, mas é a nossa vivência íntima, pessoal, com Deus, com os planos mais elevados da vida, né? Com as energias que nos rodeiam. O problema não é apenas o de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho, sentido e vivido. Emmanuel não nos diz afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho lido. Não. Sentido e vivido. É preciso sentir o Evangelho para que então consigamos vivê-lo, né? Compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, né? O quão importante e necessária se faz que nos iluminemos interiormente. Porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo Paulo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Então não importa se nós estamos no corpo ou se já estamos fora do corpo, né? Vamos receber o resultado ali das nossas ações, mas por quê? Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então essa prestação de contas, ela acontece a todo momento. Mesmo que anestesiemos a nossa consciência, em algum nível inconsciente, né, claro, porque não estamos captando, existe esse confronto nosso conosco mesmo, né? Estamos ali combatendo o bom combate dentro do campo do próprio coração, dentro dos recintos da própria alma, né? Ainda que não nos demos, né, que não tenhamos nos dado conta disso ainda. Assim é. Minhas amigas e meus amigos, muito obrigado por essa oportunidade. Agradecemos a espiritualidade amiga por essas reflexões, por essa leitura maravilhosa. Vamos para o momento das nossas vibrações. Espero que você já tenha preparado sua água, copinho, uma xícara, uma garrafa, como você preferir. E após as vibrações a gente faz o roteiro, então, aliás, a prece de magnetização da nossa água e o encerramento, ok? E em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, entregues a Ele, ao seu amor, sabedores que somos, que Jesus é o Senhor, é o nosso mestre, modelo e guia, aquele que tomou para si a responsabilidade da feitura, da manutenção deste planeta, o governo planetário e, portanto, dos nossos destinos, enquanto indivíduos, enquanto coletividade. Rendidas e rendidos a Ele, abramos as portas do nosso coração, da nossa casa mental, em vibrações de amor, de paz e conforto, em vibrações de alegria de viver, de saúde, de harmonia, união e progresso. E a partir deste momento as nossas vibrações se unem
e formam um verdadeiro sol luminoso de luz muito intensa, que já começa a espargir os seus raios de amor, de bênçãos em todas as direções do nosso lar ou do local onde quer que nos encontremos, recobrindo todas as paredes, todas as portas, janelas, todo o piso, todo o teto, adentrando em cada cômodo, irradiando-se sobre cada móvel, preenchendo cada canto, cada fresta. Tudo é luz, inclusive nós, inclusive você, inclusive eu, os nossos familiares, as pessoas que estão conosco neste momento, são envolvidas e envolvidos por essa luz, por esse amor, por essa energia magnética, acrescida também das energias espirituais dos prepostos do Mestre Jesus. Deixemo-nos envolver, abraçar, limpar, purificar por essa luz, para que possamos perceber mais e melhor, para que possamos ter afinado o nosso instrumento de dentro para fora e de fora para dentro, para que possamos perceber com maior nitidez a presença do Mestre Jesus, que aliás se encontra conosco, à nossa frente, com as mãos estendidas em formato de concha. Depositemos ali em suas mãos esse sol de amor, de luz, que construímos com as nossas melhores emanações de pensamento, de sentimento, e com toda a nossa fé, com toda a nossa entrega, confiança e amor, digamos a Ele: Mestre Jesus, Tu sabes tudo, Tu podes tudo, Senhor. Leve esse sol de amor a todos os hospitais da terra, a todas as pessoas que lá estão em tratamento, a todas aquelas e aqueles que lá trabalham. Pedimos que visite os lares dessas irmãs e irmãos, que ampare seus familiares, que possas inundar o ambiente de suas residências com a tua luz amorosa, de cura, de reequilíbrio, de consolo, de conforto espiritual, de renovação das esperanças, das forças físicas, mentais, emocionais e espirituais. Cuida deles, Mestre Jesus. Pedimos também que olhes, que ampares e continues a inspirar os corações, as mentes das mulheres e homens que governam as nações do planeta Terra, para que possam se unir mais, para que possam trabalhar ainda mais com união, sob as tuas bênçãos, em prol do bem maior da humanidade. Senhor, te pedimos que ampares a todos os cientistas, a todas as mulheres e homens de ciência, pesquisadores, pesquisadoras, que o Senhor possa sustentar o ministério que desempenham no planeta neste momento, agasalhando os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas angústias, as suas preocupações, Jesus, infundindo-lhes coragem, bom ânimo, alegria de viver, esperança, para que possam continuar a sua jornada. Graças a Deus, graças a Jesus, assim é. E neste momento, Mestre Jesus, tivemos já impondo as tuas mãos amorosas sobre este lindo planeta Terra, irradiando sobre ele toda a tua energia de amor incondicional, possível para este momento. Energia essa que vai envolvendo, que vai tomando a Terra, que vai abraçando todas as formas de vida, que vai preenchendo todas as dimensões da existência do planeta. Somos todos agraciados pelo teu amor incondicional, Mestre Jesus. Muito obrigado. Que assim seja, assim é.
Em nome de Jesus, nós pedimos aos amigos da espiritualidade, da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que possam efetuar a operação de magnetização da nossa água, que ela contenha todos os medicamentos espirituais de que necessitamos individualmente, que ela possa ser saturada, imantada, trabalhada no nível das partículas, dos átomos e moléculas que a constituem, que sejam saturados com teu amor incondicional, Mestre Jesus. E que ao bebermos dessa água, o façamos numa atitude de muita fé, gratidão, respeito, confiança, amor, para que possamos acolher esse energismo renovador, curativo em nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos, barco a vela que se abandona, segue o rumo e vai buscando alto mar. Assim me encontro diante de ti, um Deus imenso que por amor se deixa alcançar. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir, proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer se o coração já disse? Te amo, te amo. Entrega para o Senhor as tuas preocupações, as tuas tribulações, confia, espera. Espera no Senhor, faz a tua parte, dá o teu melhor. Não tenha medo de expressar o teu amor, a tua fé, as potencialidades da tua alma. Deixa Jesus brilhar em ti e através de ti. Seja a luz do Senhor aqui na terra. Muita paz a todas e a todos. Que Jesus possa abençoar, fazer morada em vossos corações, em vossas casas mentais, em vossos lares. Acolher, amparar, conduzir a vocês e seus familiares. E caso você já esteja indo dormir, que o Senhor possa conceder a vocês uma noite reparadora de sono, reparadora das forças físicas, mentais, emocionais e espirituais. Que assim seja. Gratidão, gente. Fiquem com Deus. Obrigado.